aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, mais um episódio e eu recebi o Contangorila e o Explica Bitcoin. Eles no mês passado foram para El Salvador, foram acompanhar uma das conferências que estava acontecendo lá, assim como muitos bitcoinheiros, e também foram conferir qual é a situação do país em relação ao Bitcoin, como está a adoção, como estão as comunidades lá em Alzonte, que é a Bitcoin Beach. E eu tirei muitas dúvidas que eu tinha com eles, muitas curiosidades. Foi uma experiência bem interessante a viagem e espero que vocês gostem do papo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no YouTube, no canal e siga a página no Spotify ou outras plataformas de podcast. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência e até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando. Opa, começando o episódio especial El Salvador aí. Tenho o prazer de receber dois convidados que já vieram no podcast e coincidentemente foi o primeiro episódio e o segundo. O episódio 0 com o Contangorila e o episódio 1 com o Explica Bitcoin. Bom, se apresentem, acho que todo mundo conhece vocês, mas queria só garantir que todo mundo vai ficar no mesmo contexto. Podem se apresentar o Contangorila, que foi o episódio 0 do 21 milhões podcast. Boa. Cara, isso aí, o Contangorila ali, né, no Twitter. Tô no Bitcoin aí já há alguns anos e resolvi viajar para El Salvador lá para conhecer o primeiro país do mundo, né, a adotar o Bitcoin. Como um norueguês me disse lá, né, o cara falou, só vai ter um primeiro país, né, que adotou o Bitcoin. O primeiro só tem um, né? Então fomos lá conhecer, descobrir e principalmente conhecer e conversar com mais Bitcoiners, né, na vida real. Boa, show. Vamos falar sobre isso. E agora você explica Bitcoin. Explica Bitcoin é o nome completo, né? Explica o primeiro nome. Pode falar só explica que tá tudo certo. Eu vi um post no tweet do Contangorila falando que ele ia na conferência e eu já estava querendo fazer uma viagem no último ano e alguma coisa quando eu terminei o doutorado, mas aí chegou a pandemia e cagou tudo. Então a oportunidade de juntar ir para El Salvador, que é um país que já é conhecido no mundo do surf, com ir para El Salvador, o país que está adotando, com ainda uma conferência, convergiu tudo assim, daí eu resolvi passar um tempo lá. Show. Legal. Então vamos falar sobre essa experiência aí. Acho que o episódio de hoje tem essa pauta, né? El Salvador e o que vocês viram lá, o que vocês vivenciaram, o que é verdade, o que é mentira. E, enfim. Bom, imagino que vocês chegaram ali na capital, mas acabaram indo depois para aquela praia, né? Alzonte, que é a Bitcoin Beach. Vocês chegaram a ficar algum tempo na capital? Cara, eu fiquei, né? Então eu cheguei lá, na verdade eu ia ficar na capital mais tempo, mas aí fui conversando, fui vendo que talvez ficar na praia era melhor ali, né? Era mais esquema, né? Dá uns 50 minutos, assim, de Alzonte até San Salvador, que é a capital. Uhum. Então, a conferência que a gente participou, né, foi o Adopting Bitcoin, né, que era uma conferência bastante focada em Lightning, né, foi muito interessante. E paralelo a isso estava acontecendo uma outra conferência, que era o La Bitcoin, que essa era mais altcoins, né, galera. Sim. Mais mundo cripto, assim. Sim. Era maior, tinha lá mais políticos, né, e ministros e tal. Então, mas eu fiquei em Alzonte e subimos, né, fizemos um bate-volta ali para São Salvador, assim.
São Salvador em si é uma cidade latina grande, assim, né? Não tem nada muito impressionante, assim, não é uma cidade Sei. muito legal de conviver, assim. Mas a praia em particular foi muito legal, né? O Zonte ali acho que surpreendeu positivamente em E as muitas coisas. conferências foram em São Salvador? Não. Foram em São Salvador, isso, é. Sei. Então, a gente saía de manhã cedo ali de Alzonte, subia Ia o pra morro lá conferência. para chegar na conferência. Saquei. Mas na capital, explica se puder falar sobre isso, vocês presenciaram os negócios, onde que eu imagino que deve ter onde deve ter mais comércio, e principalmente essas empresas americanas, tipo Starbucks, McDonald's, que a gente viu um monte de vídeo aí no Twitter sobre a Cara, galera usando Bitcoin nessas empresas. Mas em geral, assim, no comércio da cidade tinha bastante movimento de Bitcoin mesmo, as pessoas usam e tal. Cara, eu vou confessar que na real eu fiquei tipo bastante em Elzonte e eu saí para comprar coisas na cidade só um dia no almoço da conferência com o Cantangorila. Daí no Sei. restaurante a gente Eles aceitavam. aceitavam, mas sei lá, prefiro pagar com dinheiro mais fraco. Eu tava com umas notas de dólar que estavam lá para ser gastadas. Assim, eu Entendi. ainda estava naquele hopium do Plan B tá certo e supostamente a gente estaria mais de 90 e poucos mil agora. Você não queria gastar o Bitcoin lá, sabe? Você queria gastar os dólares que você já tinha. Mas eu Sei. fiquei muito em Elzonte, assim, tipo. E eu acho que Elzonte aceita, pelo que eu ouvi, mais até do que lá, assim. Tipo, Ah, acho que mais do que na Elzonte a capital. população. É, acho que a população mais educada, assim, é Elzonte. Daí o povo em volta já é totalmente analfabeto, sabe, de outras regiões, outras cidades do interior, Sei. e a cidade é um degradê entre ambos, assim. Entendi. E você com Tangorelo, você não ficou mais lá em São Salvador também? Não deu uma volta por lá? Cara, eu fiquei um pouco mais, dormi uma noite lá. E algumas empresas grandes, né, eles integraram o pagamento no final, você consegue pagar em Bitcoin. Então, o exemplo principal que a galera gosta de usar é o McDonald's. Não cheguei aí no McDonald's, né, Sim. eu vi a experiência lá. Eles estão usando o OpenNode, usaram o OpenNode para integrar e Aham. geram uma, um QR Code Lightning, né, para fechar o pagamento. Até no totem do McDonald's dá para pagar assim. Em vários lugares você consegue pagar em Bitcoin no final, mas não é muito utilizado, assim, né? Então, Entendi. tipo, a gente fazendo, a gente paga, eu paguei bastante, usei bastante Bitcoin para fazer pagamentos, né? E eu sempre repunha, né, os SATs, né, Aham. imediatamente, para não correr Aham. Gasta e repõe. gasto e repõe, assim, e promove, né, essa economia. Mas grande parte dos negócios ali, pelo que a gente estava conversando, então, os caras eles recebem Bitcoin, mas convertem para dólar imediatamente, e mantém Sim. em dólar, né? Estão usando meio que o Bitcoin como meio de pagamento, igual Meio de o Pix, pagamento. Né? então, né? Mas mesmo. Mas mesmo em geral, assim, vocês viram a maior parte das transações, pelo menos na capital, ocorrendo em dólar mesmo. Bitcoin, assim, os lugares aceitavam em geral, principalmente essas redes maiores, tipo McDonald's e tal, mas em geral a galera usa bastante dólar ainda. Aí em Alzonte tinha bastante gente que usava e você via que o cara tava guardando os sats ali, né? Ele era meio hobby, Tá. assim. Eu Mesmo, usou tipo. mesmo lojinhas pequenas, né? Comércio de rua, assim. Parece que o Sei. pessoal já tá mais educado. A gente conheceu o pessoal lá da Hope House e tudo mais. Eles fizeram uma campanha muito grande de educação na comunidade, assim. Uma comunidade pequena, deve ter o quê? Umas 200, 300 famílias, talvez. Puta, não Né? faço isso. E aí eles explicaram, né? Explica, pega, monta, instala uma carteira, faz esse processo todo. Aham. Muita gente usa tinha lá a Shiva Wallet, que é aquela do governo, né? Sim. Mas ela não funciona muito bem, assim, né? Dava uns pau, assim, quando a gente tava lá. Mas é a principal que a galera, todo mundo tinha, porque eles ganharam $30, né? Quem baixasse a Sim, carteira ganhou ganhava 30 30 dólares. dólares. Então Sim. todo mundo baixou a carteira. Em Bitcoin, né? Não, mas me conta um pouco mais como que é a praia, como que é Eusonte. Vocês falaram que é 50 minutos da capital, mas você chega em um lugar que é uma praia, assim, bem pouco desenvolvida, no sentido de ter pouca casa, ser pouca gente, esse tipo de coisa. Sim, tem, sei lá, esgoto a céu aberto, assim, tem galinha ciscando nas ruas pouco Sei. pavimentadas, Aham. sabe? É a imagem daqueles lugares mais humildes do interior do Brasil, assim, Nordeste, assim. Sei, sei.
Não é um lugar chique turístico, assim, é um lugar turístico meio roots, assim, que, sei lá, vai uma galera jovem, uma galera bastante surfista, assim, porque é um lugar que tem muita onda. E aí, sei lá, é um lugar assim bem ermo e pacato mesmo. Tipo, acho que aquele dia era sábado, né, que a gente tentou achar um lugar para beber e 9 da noite não tinha nada, já tava tudo fechado assim. Entendi, No sábado. entendi. Não, Então é só alojamento mesmo assim, não tem um supermercado grande, por exemplo. não tem nada. Não, Sei. E aí, inclusive, aquele dia a gente tava rodando na cidade ali, e encontramos lá o nome dele, John Vélez, né? John Vélez. Andando isso. na rua ali também, né? Tem um podcast Aham, sei, famoso sei. também. Daí a gente foi tomar uma cerveja com ele ali, foi bacana. Porque É mesmo mesmo? não tendo muita opção, a gente achou lá o único lugar que estava aberto, que ele conhecia, a gente foi meio que com ele lá. Aí tomamos uma cerveja ali com ele e com o Timbera também, né? Que é o outro cara da região ali mesmo, tava lá também. Ele é gente fina, esse cara, o John Vélez? Sangue bom? Bastante, bastante. Cara, muito gente boa, muito gente É. boa. Ele tem cara mesmo, pelo podcast dele, ele parece ser um cara gente fina. É tranquilão, sabe aquele cara centrado e pacato, assim, tranquilão? Ele Aham. é bem sangue bom, assim, bem equilibrado, bem calmo, assim, é um cara... Você vê que o Bitcoin já fez bastante mudança na parte zen, assim, ele já tá totalmente no nirvana do Tranquilão. Bitcoin, assim, é tranquilão. Boa, da hora. Nirvana no Bitcoin é bom. Pô, da hora. Mas E assim, o- beleza, vocês chegaram lá em Elzonte, e aí vocês ficaram em algum lugar. Tinha um hotel, um host, sei lá, um hostel, sei lá. Eu fiquei num albergue que é na ponta do rio, assim, onde você fica bem de frente a tanto a praia que chama Bitcoin Beach, quanto uma praia do lado, porque na verdade são duas praias divididas por um rio no meio e a Tá, comunidade inteira é Bitcoin Beach. E aí eu nunca entendi qual das duas é Elzonte ou se as duas são Elzonte. Daí ele ficou num hotel que era mais pro lado, assim, que tinha uma puta vista de uma dessas praias. entendi. Mas é isso, tem vários hotéisinhos, vários restaurantes, mas tudo vazio. Quer dizer, os hotéis cheios e os restaurantes vazios, assim, na cidade. É, Por que vazio? Por que restaurante os vazio? hotéis. Não tem muita gente, né? Os Sei. Mas nem a hotéis ali, turistada, nem os turistas? cara, só turista é muito do surf, né? Então, Sei. os hotéis que eu fiquei ali, o cara falou, pô, a gente recebe muita gente do Brasil aqui e tal. O Surfista. pessoal vem surfar e tal. Mas você é a primeira pessoa que vem aqui só por causa do Bitcoin. Espero que aumente esse número aí. Mas é Espero legal que ser o seja primeiro. primeiro e não vai ser o último, provavelmente. Bom, legal, mas tinha uma galera bitcoinheira lá enquanto vocês estavam lá. Tinha uns bitcoinheiros que Tinha. estão lá. Qual que é? O que o bitcoinheiro fica fazendo lá? Então, acho que tava igual a gente, né? Meio perambulando pra cima e pra baixo, procurando Sei, interação. conversando assim, com né? pessoas e É. tal. A gente encontrou, por exemplo, uma comitiva ali, a comitiva de uns 15 noruegueses ali. 15 noruegueses bitcoiners, assim. Então, Sei, a gente troca uma ideia com os caras. Tinha gente do mundo inteiro, né? Argentina, Itália, né? Tinha uns caras da Itália que eram bitcoiner velha guarda, assim, já, né? Os caras já eram multimilionários, assim. Tinha umas conversas pesadas, assim, com eles, né? De tipo o quê? história, né? O cara lembrando do início, né, do Bitcoin. Acho que um deles falou que começou a comprar nos $80, né? Então, Nossa, para ter uma noção assim do grau dos caras, assim. Tinham 3 italianos. Um deles era o Giacomo, né? Giacomo, alguma coisa, tá no Twitter. sei, Ele é famoso bastante no famoso Twitter ele também. também. É. Essa galera que é famosa no Twitter, assim, que a gente reconhece, fala, cara, só a gente reconhece ele, né? Só o Sim, bitcoinheiro, é famoso no uma mundo do Bitcoin, né? micro celebridade, né? Micro celebridade. Pô, da hora. E aí vocês ficavam Aí, trocando assim, ideia com a galera, conhecendo, fazendo networking. trocando ideia. Muita gente, assim, pensando nisso, né? Em, pô, o que a gente faz? Vamos sair do país que eu tô, vamos fazer uma citadela, vamos pra... Uhum. Será que é aqui que a gente vai fazer nossa citadela? Como é que tá lá pra você? O que estão fazendo? Então, esse tipo de discussão, né? Sei, Muito focado em liberdade, né? Acho que o Bitcoin tem esse ethos muito forte, né? De sim, buscar liberdade, e ter Bitcoin nos dá oportunidade, né, de buscar mais liberdade, de viver liberdade. Assim. Então, acho que esse era um assunto comum, né, com a galera ali. A parte técnica também, né, conhecemos muita gente especialista assim, em Lightning.
Você vê uns caras, tipo, core dev, né, os caras, tipo, super reconhecidos, né, como dev do Bitcoin, ajudando a tiazinha da pupussa ali, que é uma comida, tipo uma panqueca Sei. lá, ajudando a tiazinha a instalar e imprimir um QR Code, assim, ajudar ela com a parte técnica, assim, né? Os caras que ninguém, tiazinha nem sabe quem eles são ali, mas Sim, Pô, que da hora. E você, explica, ficar surfando de dia? Puta, eu ficava surfando, escrevendo e comendo pupusas mesmo. Sei lá, a conferência foi um momento muito legal. O Contangorila ficou lá, tipo, na conferência, mais uns dias a mais e uns dias depois, assim. Eu Aham. fiquei uma semana e pouco a mais, uma semana e pouco depois. Então foi legal que deu pra ver, tipo, os bitcoiners chegando, os bitcoiners indo embora. E realmente ficou vários caras que são bitcoiners e estão ficando lá meses, assim, realmente perambulando e procurando coisa para fazer, e encontrando outros bitcoiners e, sei lá, sabe, do nada você tá no albergue conversando com uma mina da Palestina e com um argentino e com dois alemãos, assim, e os alemãos são os que não entendem. E supostamente deveria ser os caras que entendem, porque tem Como assim educação não entendem? boa, Não entendem o Bitcoin? Bitcoin, porque eles eram surfistas. Ah, eles só estavam lá pra surfar. Entendi. E o estado deles não gera tanta dor, e então eles não conseguem ver porque o Bitcoin é tão necessário. Sei. Mas o palestino, o brasileiro e o argentino sabem, né? Entendem na pele, então entendem de primeira, assim, né? Mais fácil, né? especialmente esses, né? Argentino, né? Argentino é uns que entendem fácil, assim, já viram o dinheiro colapsar várias vezes, assim, né? Culturalmente, brasileiro tinham alguns, mas grande parte dos outros brasileiros que estavam ali conosco estavam indo no outro evento, né? Acho que estavam mais focados no LabitConf, assim, mais no mundo cripto, né? Era o Tava pessoal mais focado. executivo, assim, né? Não era o pessoal plebe, era o pessoal mais focado em negócios, fazer negócios na viagem. Sei, entendi. Não é o entusiasta apaixonado, é o executivo, Não, tinha. empresário. Tinha também. O Lucas, por exemplo, é um também que da Lightning Labs também. Tinha um ou outro, assim, que é mais da nossa bolha, assim, mas tinha muito Sei, do povo cripto mesmo. sei. E E aí vocês. Conta, conta. na praia ali mesmo, né, em Elzonte, a gente foi num evento privado do Max Kaiser, né, que Sei, foi isso eu ia bem legal, perguntar. assim, também. Então, Mas conta, como assim um evento privado? É um cara, tipo de festa, assim? É, cara, tipo uma festa num hotel, fechou o hotel, a parte do restaurante, do bar do hotel, tinha uma vista, assim, pra Aham, praia, aham. e aceitava Bitcoin only, né? Só podia comprar ali com Bitcoin, né? Para comprar bebida e tal. Aham. E aí teve uma apresentação no Max Kaiser mesmo, tipo um stand-up comedy, assim, tá ligado? Ele Aham. imitou a Christine Lagarde e outros, né? Então, e foi legal, né? Bater um papo, né? Conhecer eles, conversar com eles, né? Tinha bastante gente famosa, né? Do Twitter, do Bitcoin também, né? Micro bolha Sei. famous, né? Desde Elizabeth Stark lá, né, do Lightning Aham. Labs. Tinha uma galerinha do Aham. Lightning Labs, River, e alguns brasileiros, assim, também. Então, muito interessante você começar a conversar, né, sobre assuntos mais técnicos ou mais culturais, né, do Bitcoin, e as pessoas engajarem, né, não te acharem Ah, louco, como costumam achar. total. puta, no fundo esse evento do Max Kaiser foi a melhor bolha de todas para conversar, assim, porque mesmo na conferência ainda era um negócio com muita gente, então as pessoas estavam meio que ocupadas e, sabe, preocupadas com outras coisas. Esse evento realmente te selecionou só Bitcoin only, num lugar tranquilo, assim, você tava na rodinha, do nada chegava, realmente, a Elizabeth Stark, do nada você tava conversando com a galera da Ibex Pay, assim, sabe, era uma coisa realmente, não sei, sabe, muito mais fluido o Foi um negócio. evento mais legal que o evento oficial. Puta, eu acho que foi o que eu mais gostei de todas as coisas de eventos relacionados a Bitcoin que teve, que eu fui. Foi Da hora. o highlight ali. Até sobre isso ali, né? O pessoal da IBEXPay que o Explica ali comentou, eles
É um pessoal da Guatemala. Eu tinha encontrado eles em Miami, já conheci alguns deles em Miami, assim. Falei que eu ia visitar eles na América Central. Eu encontrei eles de volta, foi interessante. E eles desenvolveram um sistema que que integra no ponto de vendas, né? Então, similar ali ao OpenNode. E aí eles foi o que a gente viu mais, pelo menos o que eu vi mais comum ali. Muita gente, muitos negócios, o próprio hotel ali que estava rolando o evento, o restaurante, todos integraram esse Ibex Pay como meio de pagamento. Funciona super bem, né? Gera um QR Code Lightning no final, você paga. E aí eles estavam explicando que o comerciante recebe o Bitcoin ou o dólar, né? Uhum. Dependendo de como ele quiser, no dia seguinte. Então, ele recebe N pagamentos ao longo do dia, no dia seguinte ele recebe tudo que ele recebeu em Bitcoin na carteira dele, ou tudo que ele recebeu em dólar Um lote diário do dia anterior. É, um lote diário, né? E aí acho que eles estavam cobrando, acho que 0,7% para fazer isso, fazer todo esse negócio. Mais um spread no câmbio, né? Provavelmente também. Tinha um slider, assim, né? Bem interessante, né? Você pode receber 100% Bitcoin, 100% dólar, 50-50, 70-30. Tem um slider ali que a galera pode usar. Então, o pessoal da Guatemala tá bem... Eles são, acho que, uma das plataformas que mais cresce ali em El Salvador mesmo. Porque é o que funciona melhor. Funciona melhor do que as outras carteiras ali do governo e tal. Então, E o que vocês usavam quando vocês queriam comprar Bitcoin, comprar alguma coisa usando Bitcoin? Qualquer carteira Lightning. A carteira Lightning que vocês já têm, que vocês já tinham. Sim. Eu preferi usar a Moon Wallet, mas a Blue dava na mesma, assim, sinceramente. Era, sei lá, só ter conexão na internet e qualquer carteira que você tiver conectada funciona. Mas a Chivo reclama da Chivo. Quando era um QR Code Chivo, às vezes dava pau. Pagar via Moon ou via Blue, dava pau nos QR Code da Chivo, né? E aí por isso que a galera começou a migrar para essa do Ibex lá, né? Que funcionava melhor. O do Ibex funcionava liso sempre. Entendi. Mas como é que chama? Ibex? Ibex. E essa era só também um tipo de carteira que o pessoal podia baixar no celular, assim? Só ir na Play Store? Eles têm carteira, mas eles são mais merchants, né? Eles fazem a parte do comerciante, assim, né? Então... Mas se eu quiser usar esses caras lá em El Salvador, eu só baixo o app deles no celular, ou não? Isso, exato. Entendi. E ele integra no teu ponto de venda. E eles, na verdade, eles funcionam no mundo inteiro, teoricamente. Se você receber só em Bitcoin, né? A parte, se você quiser Fiat, aí funciona só em alguns lugares, mas você já consegue usar eles para receber em Bitcoin em qualquer lugar do mundo, sem KYC. Eles estavam explicando que eles conseguem fazer isso de acordo com a regra deles lá do país, né? Sim. Entendi. Mas vocês acabaram efetivamente usando bastante? Bitcoin ou não? Eu usei bastante, sempre que eu tinha chance eu pagava em Bitcoin, eu sempre tentava promover ali, né, o uso. E uma das coisas curiosas que estão fazendo também é que para pagamento de gasolina, no posto de gasolina, se você pagar com Bitcoin tem um desconto. E aí isso uma galera usa para pagar com desconto, né? Mas porque a empresa de gasolina é do governo, provavelmente, ou não? Eu imagino que sim, mas tem um desconto especial para pagar com Bitcoin. Eu acho que foi o caso de uso que eu vi mais gente usando, assim, né? Sei. E em relação, agora que a gente tá falando do governo, enfim, empresa do governo aí, qual que é a imagem que vocês conseguiram absorver do presidente lá? Porque esse cara, claramente, ele tá querendo acumular o máximo de Bitcoin possível, né? Ele entrou meio que numa onda Michael Saylor, assim, né? Cara, dá desconto na gasolina pra receber em Bitcoin, comprar mais, emite bond pra comprar mais. O que vocês sentiram, assim, a galera tem uma imagem boa dele? Qual que é a popularidade, assim? Se puder falar, explica. Puta, então, a imagem que eu fiquei é bem ambígua, assim, porque tem muita gente que realmente adora o cara, tem um grande movimento de renovação política associada com a figura do cara, tem muito El Salvadorenho que está mudando de fora para voltar para El Salvador porque acredita que o negócio está melhorando. No meu albergue tinha um cara de Barcelona que voltou para votar na última eleição e agora ficou. E um detalhe que lá tinha uma lei em El Salvador que quem era morador do exterior não podia votar, precisaria voltar para votar. E aí nessa última eleição que supostamente teve a mudança no legislativo e ele ganhou uma imensa maioria,
teve um grande fluxo de imigrantes que voltaram só para votar. Então, assim, tem Sim, muita a pessoa... mudança foi permitir quem morava fora votar, é isso? Não mudaram isso, e aí Ah, as não pessoas mudaram. tiveram que voltar para votar. E Ah, o que está entendi. acontecendo é um movimento de renovação do, sei lá, se é Câmara ou Senado, o legislativo deles. Que Uhum. por isso que alinhou com o presidente, e supostamente ele tem maioria absoluta. E aí, tipo, ao mesmo tempo, ele é um líder carismático que tem controle do judiciário e tem maioria absoluta no legislativo. A Chivo é concentrada e acho que é 90%, acho que é um número assim de pessoas usam a Chivo. Então, Uhum. assim, tem muitos pontos preocupantes. Ao mesmo tempo, muita gente fala bem e acredita nele, fala que ele tem uma trajetória legal. Então, tipo, eu, sei lá, para mim é uma imagem ambígua, assim. Tudo que ele tá fazendo é muito legal, mas é a típica coisa que se ele virar errado para um lado, fazer uma escolha ou duas erradas, vai deixar de ser uma coisa muito legal para ser um ditador com controle absoluto e que, Sei. sei lá como tá o multisig das moedas. E se é Ah, centralizado e ele tiver um acesso ativo, que não é código aberto, sei lá. sim. Então, Seria um assim, puta golpe, né? O cara faz tudo isso pra depois sumir com 24 é. palavras. Mas é isso, tipo, muita pessoa lá gosta dele, ele supostamente é um cara de uma família que já é rica, e aí o pessoal lá usa isso de argumento que, então não precisaria roubar. Sei. E ele já era prefeito de, não sei se é da capital ou de uma cidade tipo periférica à capital, e foi um prefeito com um puta índice de aprovação e considerado um cara que fez coisas boas, assim. Eu não posso falar porque eu não sei, mas o que me falaram quando eu saí perguntando era isso. Sei. Mas também tinham algumas pessoas que citavam que não ia adotar o Bitcoin e a Chivo porque estava sendo imposta pelo governo e eles não gostam desse governo. Então, Sei. tinha os dois, assim. Saquei. O que você É, sentiu com o Tangrelo? mas o cara é bastante popular, assim. Acho que a galera gosta bastante dele. Tem, né, a questão de violência, né, que acho que é outro assunto, que também todo mundo Sim. costuma perguntar. É um país conhecidamente violento, né, nos índices, né, mas particularmente eu não me senti inseguro em nenhum momento, assim, né, mas eu também não me expus, né, eu estava principalmente perto da região de El Zonte ali, que é mais turística, mais da praia, e Uhum. em São Salvador perto do evento, então eu não saí muito explorando muito para fora, exceto aquele dia que a gente foi no vulcão lá, né? Mas em geral o cara é bastante popular, principalmente porque ele parece que conseguiu reduzir a violência no país. Eu acho que esse é um dos maiores méritos que a galera comenta dele, né? Eu Sei. gosto bastante dele, que ele conseguiu melhorar a segurança. Então, a parte do Bitcoin, de certa forma, é até mais secundária. É uma coisa Ah, que eu saquei. escutei sobre violência lá é que é parecido com São Paulo, assim, tem um centro expandido que é relativamente mais seguro, tem uma zona mais periférica que é mais violenta e é onde tem as gangues, e aí tem o interior que, no caso de lá, é totalmente tranquilo, assim, tipo, a praia que a gente tava, nenhum hotel tinha muro, quase. Sei lá, o meu hotel não tinha muro, você podia entrar direto da praia andando e entrar no hotel, assim, tá no meio dele. Sei. Então, assim, não me senti inseguro em nenhum momento. Pode ser por ter ficado na praia, mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no litoral norte, você consegue se sentir inseguro e as casas têm muro e tem polícia particular privada tomando conta. Então, sei Ah, lá, no mínimo, talvez a sensação estética que passa é que lá é mais seguro que aqui. entendi. Entendi. É, às E vezes. Vai até lá, vai essa lá. parte de arma, né? Que também é outro ponto. Muita gente, muita segurança privada armada, É. por tudo, assim. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Quando eu cheguei, eu aluguei um carro e quando eu parei no posto ali para comprar um chip, né, de celular, segurança armada no posto, né? E aí isso é comum em todo lugar. Muita gente sempre armada, segurança privada armada em estacionamento, em restaurante, é bastante comum, assim. No início chama atenção, né? Depois acho que meio que acostuma. Sei. É, não sei, aqui no Brasil a gente já tem bastante violência, né? E
Às vezes o pessoal fala, eu tenho a impressão que eu tenho é que o pessoal fala que El Salvador é muito violento, mas pra quem é europeu, americano, né? Talvez pra É, quem é brasileiro, um pouco mais, infelizmente, um pouco mais normal, né? Cara, eu acho que hoje em dia, mesmo para quem é europeu e americano, sei lá, eu imagino lá sendo muito mais tranquilo do que andar naquela zona de Los Angeles que virou tipo um acampamento de sem-teto, por exemplo. Eu Sim, acho que é só o que dá notícia e as pessoas clicam, sabe? A gente sempre vai vendo os outros países da pior lente possível, assim. E isso, para esses países como El Salvador, a gente não vai ver duas notícias sobre o país, a gente vai ver uma que é sobre as gangues. Mas assim, eu, pelo menos, não me senti inseguro em nenhum momento, fazendo o adendo que o Contagorila fez, que a gente não saiu explorando todas as regiões e os becos, sabe? A gente ficou mais na praia da que tá rolando a adoção e foi para capital para conferência, assim. Então, não, sei lá, também não procuramos detalhes para achar e ter problema. sei. E vocês conheceram alguém. Até uma pergunta aqui do Coelho. É, ele presenciou alguém vestindo camisa contra o Bitcoin? Ou algum protesto da galera contra o Bitcoin? Alguém veementemente contra o Bitcoin? Não, 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 também. não. Teria sido não. engraçado se falasse isso, que eu ia lá, eu ia explorar, né? Eu ia querer conhecer mais, entender o que estava passando na cabeça da pessoa. Mas, cara, de maneira nenhuma, não tinha nenhuma demonstração desse tipo, pelo menos onde a gente estava, né? Aham. É, o que eu vi foi assim, uma pessoa que não aceitava Bitcoin de maneira nenhuma porque ela não gostava do Bukele, mas assim, um cara de, sei lá, 60, 70 anos que não aceitava também dólar digital porque nunca tinha usado, sabe? Então, Entendi. Só usava. assim, Só aceitava dólar em papel. então é Sei, isso, tá ligado? Tem muito o que que a mídia faz parecer que é relevante versus o que realmente é relevante. E sei. sei lá, não vi nada assim realmente contra. Foram pessoas ou neutras e nem sabem direito o que estão acontecendo, ou otimistas e felizes com o que está acontecendo. Sei. Mas eu acho que assim, o maior aprendizado, pelo menos para mim, o maior que eu achei mais curioso, mais interessante, foi em El Zonte mesmo, né, que é uma cidade praiana pequena. Tá? As pessoas bastante humildes adotando o Bitcoin com Lightning, ou seja, eles têm um QR Code estático na placa na placa do estabelecimento e você lê aquilo com a câmera direto, né? Não é uma carteira Lightning, você lê com a câmera do Uhum. celular, ele abre um navegador, aí você digita o valor que você quer pagar, ele gera um QR Code Lightning e você paga. Então, o aprendizado para mim ali foi, cara, se funciona em El Zonte, em El Salvador, numa comunidade humilde ali, funciona em qualquer lugar do mundo. Pô, acho que essa é a maior constatação. A gente está começando a ver isso agora aqui no Brasil também, né? Tem aquele projeto legal do Bitcoin Beach Brasil, e na África, Uhum. tem um monte de lugar que está começando a aparecer e, cara, tecnologicamente já é possível. A parte difícil foi feita já. Os caras resolveram os problemas técnicos para conseguir botar um monte de transação, né, no Sim. Bitcoin, né, É. usando a Lightning Network. Então, para mim foi muito legal de ver isso acontecendo de baixo ali, né, tipo, da camada mais base, assim. Se funciona ali, funciona em qualquer lugar do mundo. Legal. Então a pessoa tem meio que uma barraquinha lá de pupusas, por exemplo, e ela tem um QR Code pendurado na barraquinha dela. E aí com esse QR Code você entra numa página, que é a página que gera invoice Lightning para aquela pessoa receber, é isso? Isso, e aí Exato. eles podem usar o Bitcoin Beach Wallet, que foi desenvolvido pela Galoy lá, que estava patrocinando o evento do WP Bitcoin, né? Uhum. Essa funciona legal. Você pode usar o do governo, lá, ativo, pode usar IBEX, então tem vários desses que conseguem gerar isso para trabalhar e gerar esses QR Codes, assim, né? Então, é de volta, né? Tá muito no começo, especialmente em El Zonte, como foi feito um trabalho muito grande, né, de evangelização, acho, do Bitcoin, Sim, explicando, né? Muita gente você vê que o cara guarda ali, né, um pouquinho em Bitcoin, mas ele tem o saldo dele em dólar, mas ele tem um saldo em Bitcoin que ele sei. faz a guarda dele ali mesmo. Isso é muito legal de ver, né? Então, o pessoal já está se acostumando um pouco com a volatilidade. Até o projeto, né, Bitcoin Beach, recebeu doações do mundo inteiro, né? Eles têm
carteiras públicas lá para quem quiser doar. E, e aí eles, na comunidade, eles distribuíram além, né? Então, além dos $30 que o governo deu, o pessoal de El Zonte ganhou mais $50, né? Da Sei. comunidade ali a partir das doações. E até quando teve uma queda grande, aquela queda grande do Elon Musk lá um tempo atrás, Aham. eles também deram mais alguns sats ali para compensar um pouco, né? A galera que tinha Sei. montado uma posição maior, assim, né? Então, Aham. estou bastante preocupado, bastante preocupado com a parte educacional, né? De explicar e se acostumarem, né, à volatilidade. Então, acho que isso foi muito legal. Pô, bacana. E esse app do governo aí, ou algum outro que a pessoa use para receber, acaba virando meio que um internet banking, assim, um banco digital para as pessoas, porque imagino que elas têm o saldo em Bitcoin e o saldo em dólar, e aí elas usam esse dólar para pagar outra pessoa, muitas vezes. Como é que é isso? Ou é só uma carteira de Bitcoin mesmo? Boa pergunta. Em Elzonte, pelo menos, eles tentam incentivar ao máximo a carteira trabalhar só com Bitcoin e ser uma coisa circular. Mas Sei, eu acredito que a Chivo faça isso, mas eu não cheguei a manusear muito a Chivo para ter certeza. entendi. E dentre essas pessoas de Alzonte, assim, nativas de lá, que estão um pouco mais evangelizadas, vocês viram gente, tiveram contato com alguém que realmente virou, você viu pelo menos um brilho no olhar de virar bitcoinheiro de verdade, ou era só uma interação com uma tecnologia nova que ele pode receber dinheiro? Puta, o cara dono do albergue, sem dúvida, tinha entendido bastante. Ele entendia por dois motivos. Primeiro, que ele estava tendo um fluxo novo de turistas e clientes. E aí, Aham. sabe esse cara que é dono de albergue e conversa com clientes e fica Sei, sei. entendendo? Aí, Aham. por consequência disso, ele também hoje em dia está orange-pilado. Essa coisa de entender por que El Salvador as pessoas precisam sair e quando elas mandam as remessas são cortadas uma parte via impostos, sabe? São coisas que são dores de muitas pessoas, pelo menos, sei lá, eu conversei com um taxista que conhecia gente que estava usando o Bitcoin como remessa, agora que tinha entendido, esse cara da comunidade, o surfista também. Então, assim, sim, mas ao mesmo tempo não tem um grau de esclarecimento que a gente imaginaria, pelo menos eu não vi ninguém, sabe, que realmente Sim, entendeu todas as super. nuances da tese, teoria dos Aham. jogos. É uma pessoa que vê a hipótese de valor principal, que é um dinheiro que eu uso e que me protege de inflação, me protege do poder de compra e ao mesmo tempo me abre um mundo de oportunidades que olha um bando de gringo que acredita bastante nisso, tá vindo para cá para desenvolver El Salvador. Então, tipo, eles veem esse movimento associado com o Bitcoin também. Entendi, entendi. E você, Ah, Contangori? outra carteira, muita gente em Elzonte usa o Strike, né? Que é a carteira do Jack Mallers lá. Essa eu sei que faz transação em dólar e faz tudo, né? Então, bastante É, estabelecimento usa Strike para receber. Eu vi em eu vários ia perguntar restaurantes. isso, né? Porque o Jack Mallers lá fez bastante. Falou bastante, né? Da presença da Strike, né, em El Salvador, que eles tinham feito um puto trabalho e tal. Mas vocês viram isso, a galera usando a carteira deles. É porque tem dois lados, né? Tem o lado do estabelecimento que quer receber Bitcoin e o lado de quem quer pagar, né? Então, Uhum. Strike ele é bastante usado pela galera. Alguns estabelecimentos têm não só o QR Code do Strike, mas também o Strike Tag, né? O nome ali, né? Do @Strike. Você consegue fazer a transferência direto, assim. Uhum. Então, é legal ver várias soluções, né? Como o Bitcoin e Lightning são open source, open network, né? Então tem N soluções para o mesmo problema, né? Desde os caras da Guatemala, Strike, uma solução do governo. Então o pessoal consegue usar aquele que gostar mais. É uma rede aberta, né? Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa no nosso sistema bancário hoje, é meio que para você entrar no sistema. É que de pagamentos hoje em dia deu uma facilitada boa, mas o sistema bancário é um sistema que você tem que ser ali amigo do Banco Central e tal, eles têm que te autorizar, né? E o Bitcoin, por ser uma rede aberta, todo mundo consegue fazer o serviço ali, mexer na mesma rede. É interessante.
E eu explico, você escreveu um texto quando você tava lá, né? Qual que era o título mesmo? Acho que era Aprendizados em Ausonte, alguma coisa assim, eu É, não lembro. pode ser isso. Eu lembro de ter lido ele e achado que você, tipo, você colocou um tom bem otimista ali no seu texto, né? Parece que é um negócio Puta, que você sim, ficou feliz, assim, de ver o que tava acontecendo lá. é, puta, acho que o Contangorila já tinha sentido isso antes quando ele foi pra Miami, mas é do caralho você tá com pessoas que você não precisa explicar o beabá de novo, sabe? Pessoas que já engatinharam, já andam e já estão correndo por conta própria. Então, Sim, assim, você sempre chega com pessoas que você está conversando em alto nível, sabe? Não teve, sei lá, eu não ouvi ninguém falar sobre o preço do Bitcoin em nenhum dia de conferência ou nenhum dia em Ausonte, assim, sabe? As pessoas estão focadas em trabalhar e em construir, ninguém está olhando o ruído, tá todo mundo querendo fortalecer o ecossistema. É um negócio muito legal, assim, e também é muito legal que, como ainda está muito no começo do Bitcoin, da adoção, o Bitcoin ainda seleciona pessoas com traços específicos de personalidade, né? Então, assim, a conexão com essas pessoas é muito mais fácil também, porque são pessoas muito parecidas comigo e, sei lá, não vou falar por vocês, mas imagino que talvez que nem vocês também, sabe? É tipo, sei lá, talvez seja simplesmente porque tá todo mundo inundado de uma onda de otimismo, mas o ambiente ia ficar muito mais aberto e muito mais leve, assim, do que o dia a dia do mundo norme que está totalmente pessimista e cheio de má notícia e todo mundo meio sim. desesperado e, tipo, desamparado e sem ver alternativa, sabe? É um, é uma pegada diferente, assim, em todos os sentidos, assim, sabe? É meio contagiante mesmo. Pô, da hora. No sentido principalmente de esperança, né? Aquela frase famosa, Bitcoin is Aham. hope. Você vê ali, né? Muita gente que dá um novo ar, uma nova vida para um lugar. Eu não sabia nem apontar El Salvador no mapa, se me perguntasse antes, né? Tipo, ano Aham. passado eu não sei onde Sim, ficava, né? Agora fui lá, inclusive gastei sats lá, espalhei sats pela sim. comunidade, assim, e fiquei feliz em fazer isso, porque eu acho que o que está acontecendo ali é fundamental, né, para aceleração, né, desse movimento, né, da hiperbitcoinização, né? Então, vários focos desses começando no mundo inteiro, e é muito legal ver a esperança no rosto das pessoas, assim, de, pô, será que isso aqui vai funcionar mesmo? Que legal que isso aqui traz gente nova, que legal essas pessoas novas que vieram por causa disso aqui. Então, esse tipo de interação foi muito interessante. Pô, da hora. Eu imagino essa energia eu senti uma vez que eu fui num meetup, um seminário de Bitcoin que é chamado de seminário socrático. É meio que um, isso aconteceu em Nova York. Eu tava em Nova York e esse seminário socrático é meio que um evento, né, uma cerimônia que organizam fazer uma vez por mês. E aí eles basicamente têm alguma universidade ou alguma empresa que cede um auditório. E aí vai uma galera lá meio que conversar sobre os avanços técnicos do último mês, do Bitcoin e tal. E, eu tive a sorte de ir numa dessa e eu acho que eu capturei um pouco dessa energia aí que vocês estão falando. De uma galera muito entusiasmada, né, com a mesma coisa, né? Todo mundo muito feliz, esperançoso e animado, entusiasta enfim, desse negócio maluco aí que é o Bitcoin. Da hora. E teve alguma, no evento que vocês foram, teve alguma palestra, alguma experiência aí que vocês gostaram mais? Porque eram várias palestras, né, se eu não me engano. Teve alguma que marcou vocês? Puta, eu gosto muito dos Vetsky, então foi legal ver a palestra dele ao vivo, aquela coisa dos remanescentes, das massas, mas como eu já tinha traduzido o texto, não foi algo marcante pela novidade. E fora isso, sei lá, tiveram várias palestras ótimas, mas não sei, tipo, eu não saberia destacar alguma outra que foi. A de abertura foi muito legal também, assim, do começo, mas não sei, você teve alguma que Mas você. quem é esse cara que você falou? Vetsky? Quem é esse cara? É o Alexander Svetsky. É um cara careca? É um carequinha baixinho, ele mesmo. Ah, saquei.
E qual que é esse texto que você falou? É alguma coisa, os remanescentes, os bitcoinheiros são remanescentes, as massas não importam. É alguma Qual que é a coisa. ideia? A ideia é que a adoção, primeiro ela vai ser seletiva, para depois ela ser uma adoção completa, que não faz tanto sentido a gente querer trazer todo mundo no barco ao mesmo tempo, faz mais sentido a gente saber que no começo a gente tem que acordar outras pessoas parecidas com a gente para a gente crescer nosso time, que aí o resto acontece como consequência, sabe? Tem a ponta da lança e tem o corpo da lança que vem junto. Sei. Daí é uma visão mais nesse sentido de, sabe, às vezes você vai estar falando e 90 pessoas não vão estar prestando atenção, mas talvez 3 ou 5 que vão estar lá, que vão estar prontas para ouvir, elas mesmas que deveriam escutar, sabe? Uma coisa que a gente não precisa converter todos, a gente precisa converter o suficiente só. É um texto legal, assim, é um texto bem, sei Incrível. lá, ele é um cara polêmico, né? Ele é um Fala um cara pouco com a ideia da minoria intransigente, né? Do Taleb. fala muito com esse conceito, fala muito com esse conceito. Pô, legal. Interessante. Vou ler esse É, texto. Você algumas contando. palestras, né? Algumas palestras ali que acho que foram interessantes. A da Beach Refuel ali eu achei legal. Ele mostrou alguns dados, né, de adoção, né, do Bitcoin em El Salvador, né? Porque antes disso, parece que acho que 80% da população não era bancarizada. 80% da população do país não tem conta em Caramba. banco, né? E com essa de migrar, Isso né, isso acontece por quê? Porque os bancos são todos americanos, porque eles usam dólar, é por isso? E os americanos não querem os salvadorenhos? Qual que é o problema? Qual que é essa questão? Não, é problema de disponibilidade mesmo, assim, né? Tem poucos bancos, eles estão mais concentrados nas grandes cidades ali, muita gente está espalhada em lugares inóspitos, assim, distantes de tudo, e Sei. não tem conta de banco, não tem documentação, não tem crédito, não tem nada disso. E, cara, de uma tacada só, sei lá, conseguiu dar poderes, né, de banking básico, né, receber pagamentos, enviar pagamentos, para grande parte da população, né? Por causa do incentivo lá de $30, praticamente todas as pessoas adultas de El Salvador baixaram o app e passaram a ter pelo menos funcionalidades básicas ali, né? De banking. Porque todos eles, 80% não tem conta em banco, né? Mas, sei lá, quase todo mundo tem um Android ali, um smartphone com Sim. a internet funciona bem no 3G, 4G, assim, né? Então esse tem penetração. Então foi muito interessante essa jogada. Pô, da hora. Interessante. Mas eu fico pensando, os caras, eles, com o app, com o arquivo, eles têm acesso a dólar e Bitcoin. Uhum. Então vira um serviço bancário completo mesmo, né? Pra todo mundo ali. Não completo, mas Não com empréstimo, mínimo não, necessário. mas Um mínimo pagamentos, necessário. né? Sim. Interessante. Foi assim, eu conheci o pessoal mais da Ibex lá também, comentando um pouco sobre as taxas de crescimento deles, assim. Não me lembro os números agora, mas o crescimento deles é muito grande, penetrando em vários países da América Central, não só Guatemala, onde eles são, mas também El Salvador, Nicarágua, vários outros países ali perto, assim, também estão usando o app deles, estão começando a crescer, assim. Então, teve uma outra parte interessante, tinha um hackerspace também, Lightning, que tinha lá uns ATMs, umas máquinas que saem dinheiro, né, com Lightning. Eu descobri uma coisa que eu não sabia também, você consegue fazer um QR Code Lightning que você consegue sacar dinheiro, né? Não só transferir, você consegue no QR Code puxar dinheiro também, usando LN URL. Ali tinha uns hackers assim montando as coisinhas, né, tipo, um monte de hardware. Como assim sacar dinheiro? Não entendi. Sacar dólares? Não, é sacar Bitcoin. Então, por exemplo, essa maquininha, eles tinham uma maquininha protótipo, você podia botar uma moedinha ali, ele reconhecia a moedinha e gerava um QR Code. Tipo uma moedinha de cents de dólar, assim. Isso, bota $1, bota $1 ali, e aí ele gera, sei lá quantos sats dá isso, né? Dá o quê? Uns 2.000 sats. Aí ele gera um QR Code, acho que a Blue Wallet funciona. Você bate o QR Code com a Blue Wallet e você recebe aqueles 2.000 sats. Entendi. É o inverso, assim.
Transformar dinheiro, papel, moeda em moeda, em né? No SATs. caso, em satoshis. Outra é de tecnologia para receber offline também, né? Você consegue receber os pagamentos só com o QR Code ali. Tinham vários aqueles preços dinâmicos, né, de loja no mercado, onde vai o preço dos itens. Eles tinham alguns ali que eram digitais e você conseguia atualizar aquilo ali e usar aquilo ali para ter um preço, já gerava um QR Code, já pagava pelo item ali, aí ele piscava. Então, um monte de coisa assim, soluções de hardware usando Lightning para pagamentos no dia a dia, assim. Então aquela parte também foi bastante interessante. Pô, da hora, da hora. Cara, eu vou mais um assunto aqui, acho que é legal. Eu já tinha saído, né, quando foi anunciado, mas os Bitcoin Bonds, né, boa. que foi bastante interessante, né? Então o governo de El Salvador estava negociando com o FMI, né, empréstimos, condições lá. Mas aí o FMI começou a dificultar bastante ali as negociações e o próprio Max Kaiser sugeriu, né, no Twitter que o El Salvador deveria emitir bonds, Bitcoin bonds, né, usando o Bitcoin como garantia para ter um diferencial, né? E aí foi curioso que eles efetivamente anunciaram isso, né, num evento que rolou lá no sábado, no final. Eles anunciaram um título de dívida pública soberana de El Salvador, pagando 6,5% ao ano de cupom, $1, e um total de $1 bilhão, né, a emissão completa. E desse $1 bilhão, $500 milhões vão usar para comprar Bitcoin. No final do vencimento, né, do papel, eles começam a vender o Bitcoin e pagam um kicker, né? Então é 6,5%, mas dependendo do preço do Bitcoin pode ser mais do que isso, né? Então tem essa opcionalidade. E os outros $500 milhões investem em infraestrutura de energia geotérmica a partir dos vulcões, né? Tem muito de vulcão lá, então eles vão investir em energia geotérmica, também vai ser usado para minerar Bitcoin. Então, é um produto super interessante de renda fixa, né, com um kicker de Bitcoin, e tem muito investidor aí, teoricamente, acredito eu, que tem mandato limitado, né, só pode investir em renda fixa específica e tal, e eu acho que vai ter bastante interesse, né, uma forma de ter contato com o Bitcoin, mesmo não podendo, né, comprando um título de renda fixa soberano, tendo esse kicker. Eu acho que foi muito interessante. Eles estão mudando a legislação de El Salvador também, a Bitfinex está fazendo esse processo todo, e estão mudando a legislação lá para garantir a segurança dessa exchange, né, de títulos, vai ser em Liquid. Então, eles vão emitir bonds no Liquid Network, que é uma sidechain do Bitcoin, e vão negociar isso, vai ter mercado livre, negociável com a Bitfinex. Eu acredito que esse $1 bilhão vai esgotar no início, assim, não sei no primeiro dia, mas vai ser rápido para. Se eu não me engano, acho que uma primeira rodada já foi até feita. Aquele Samsung, ele postou alguma coisa essa semana. Acho que uns $200 milhões já venderam, se eu não me engano. Mas enfim, é interessante isso. Puta, eu diria que é mais que interessante. Para mim, isso é. Pensando não no ponto de vista humanitário, pensando no ponto de vista market cap dos bonds, essa é a notícia mais bullish envolvendo El Salvador como um todo, assim. Ela que começa realmente uma teoria dos jogos de, você é um país que você tem energia excedente, energia que você conseguiria capitalizar minerando Bitcoin, mas você não consegue hoje em dia e você não usa. Você tem... às vezes você não tem capital para usufruir. Exato. É um negócio que começa essa teoria dos jogos tanto com países que têm abundância energética e não conseguem usar, tipo, seja, sei lá, painel solar, seja coisa eólica, seja hidroelétrica, geotermal, e também todos os bonds que estão rendendo negativo no mundo, que são, acho que todos os bonds mesmo do mundo, que é um mercado de, sei lá, $100 trilhões, 300 trilhões, sei lá, é um número assim
absurdo. A gente Cara, pensa eu no... acho que é uns 400 trilhões a última vez que eu vi Eu isso. diria que entre 100 e 200 é só soberano, eu acho, talvez. Ou É. 200 Então, soberano, um negócio assim. então, a gente foca muito no market cap do ouro, né, que é 10, 12 trilhões, como um alvo próximo do Bitcoin, mas você pensar como reserva de valor e como dinheiro, puta, no fundo é o que o El Salvador está fazendo é ser o Michael Saylor, assim, ele está dando início a essa pequena nova parte do ataque especulativo com as moedas fiat. Ele é o primeiro Total. país que está fazendo isso. O Michael Saylor foi É, a primeira empresa. total. Aí Não, você você usou consegue todas as comprar isso, referências. e você Fala aí, consegue contando. comprar esses bonds, vai conseguir comprar na própria Bitfinex ali, todo mundo no mundo vai conseguir fazer, sem pagar corretagem, né, para brokers e todos os bankers que estão normalmente envolvidos nesse tipo de operação, né? Então, sem dúvida é um game changer aí. Óbvio que muito no início ainda, né? Mas, cara, quem diria que em 2021 a gente vai estar com um país realmente oficialmente usando o Bitcoin como moeda, né? Como de cunho legal, e Sim, agora um bond soberano, né? Um título de renda fixa soberano, lastreado em Bitcoin, é usado para impressionante, né? investir em energia vulcânica para minerar mais Bitcoin, né? Então, Construir muito É. uma rápido. cidade para atrair investidor e capital. É surreal, assim, é tipo, há 4 meses atrás ninguém acreditaria. É chocante. Eu fiquei tentando. Quando o Explica falou isso, falou do Michael Saylor e falou do ataque especulativo também, né? Que é um texto famoso aí do Pierre Rochard, né? Não sei se você conhece esse texto. Sim. Ataque Claro. especulativo. Mas enfim, eu queria até tentar lembrar quando foi a primeira vez que o Michael Saylor vendeu bonds para comprar Bitcoin. Não sei se foi 2020 ou 2021. Eu acho que é E, o dezembro de 2020 ou janeiro, fevereiro de 2021. É logo no né, começo do ano, né? foi muito rápido da primeira corporação fazer isso publicamente para primeiro país fazer isso, né? Porque se alavanca em moeda fraca para comprar um ativo bom. E é exatamente isso que é o ataque especulativo que o Pierre Rochard, lá em 2014, escreveu um artigo sobre isso, né? Sobre as pessoas. A hora que elas começam a perceber que o dólar vai só se inflacionando, se inflacionando, se inflacionando, essa é a tendência, né? Para o sistema continuar de pé, é isso que tem que acontecer. A hora que a pessoa percebe isso, ela toma o máximo de dívida que ela pode na moeda fraca para comprar Bitcoin. E, e é a coisa mais racional a se fazer, né? E é o que dá para esperar que isso aconteça alguma hora. É que aconteceu muito rápido, né? Sim, muito rápido. Não acreditaria que ia acontecer nesse ciclo que nem está acontecendo, mas para mim isso é uma das coisas mais positivas, ver como a rede está conseguindo abastecer El Salvador, sabe? Está conseguindo realmente fornecer a infraestrutura para tudo funcionar. Tipo, já estava pronto para um país entrar. É que nem o Contangorila falou, tipo, se deu certo em El Zonte e está funcionando, estava pronto para receber, acho que é válido em qualquer lugar do mundo mesmo, sabe? Tá pronto É, para escalar mesmo. chocante, é. Essa É, questão do ataque e especulativo sempre, ainda, pra mim, é muito impressionante. e Fala, sempre tem, categoria. acaba. O primeiro leva uma vantagem muito grande, né? Então a Exato, é. MicroStrategy, por exemplo, a MicroStrategy ganhou mais dinheiro com essa operação especulativa, por assim dizer, do que em 20 anos, acho que, vendendo software de BI, né? Que é Hum, é o que eles fazem. Então, com uma jogada, com uma tacada, o cara ganhou bilhões de dólares ali para a empresa e para ele na física e para tudo mais. E aí a gente já pulou muito rápido para um país, né? Fazendo uma operação muito parecida. Mas isso só é possível, né? Como o Explica falou ali, porque é centralizado. O presidente tem muito poder no país mesmo. Ele consegue rodar isso, ele consegue aprovar isso no Congresso, ele consegue meio que fazer o que ele quiser ali, no fim das contas, né? uhum, Isso tem é. seu perigo, mas no longo prazo, assim, é interessante, né? É a ponta de lança ali. Né? Então, depois que o primeiro faz, fica muito mais fácil do segundo fazer, né? Tipo, aquele primeiro cara que chuta a porta toma o tiro primeiro, né? Mas depois entra, É. passa a boi, passa a boiada.
Não, total. Mas às vezes eu acho que até, tipo, alguns outros países que a gente pode começar a ver fazer isso, às vezes eles podem fazer implicitamente também, né? Não implícito, acho que não é a palavra certa é sorrateiramente. Então o cara vai lá, o país emite um bonde internacional, denominado em dólar, e aí depois pega essa grana e a hora que tá dentro de casa, eu não sei se quão o país precisa prestar contas de cada centavo que tá usando daquele dinheiro, né? E não deve ter que prestar muitas contas. Então, eu imagino que dá para um país fazer isso, emitir um bonde em dólar, depois pegar esse dinheiro e comprar, pelo menos uma parte desse dinheiro, comprar em Bitcoin. E é um ataque especulativo ao dólar, né? E eu acho que é natural a gente ver cada vez mais disso. Na verdade, até é um ataque especulativo contra Fiat em geral, né? Porque Total, Fiat em geral, provavelmente sim. o dólar vai ser o último a cair, né? Então, acho que esse tipo de operação acaba enfraquecendo as moedas Fiat em geral ali. O de, Total. Cara, eu tava pensando nesse assunto do dólar esses dias e eu comecei a entender mais a visão do Michael Saylor mesmo, de como no primeiro momento o dólar vai ficar muito mais forte agora. Tipo, é meio contraintuitivo isso, mas o dólar é mais forte que as outras fiats. Se o mundo está indo para carteiras digitais e para esse caminho, vai ser muito fácil você querer, em vez de estar segurando o seu fiat, estar segurando o dólar. Isso, Sim. como, sabe, é uma verdade no psicológico de qualquer pessoa terceiro mundista, assim. Então, aquela tese do Michael Saylor que primeiro as stablecoins servem para fortalecer o dólar, no começo eu achava uma puta cagada. Hoje em dia eu, sei lá, acho que foi hoje e ontem que eu fui percebendo e ligando os pontos, pensei, não, puta, faz sentido. Eu hoje em dia acho que o dólar vai ficar muito mais forte relativamente às outras moedas fiat, né? Isso, Não é uma comparação direta com o Bitcoin, é entre as moedas fiat entre si. Mas a tendência, vamos falar, o Faria Limer ele vai querer segurar dólar na carteira dele, ele não vai querer segurar Bitcoin. Mas já é sim. alguma coisa melhor do que segurar real. Então ele vai ter essa opção. Tendo essa opção, ele vai fazer. E isso é verdade para as pessoas ao longo do mundo inteiro, assim, ao redor do mundo. tem até nome essa teoria aí, né? A Dollar Milkshake. Dollar É, Milkshake Theory, né? Não me lembro quem é que escreveu essa primeira vez, mas quando falta liquidez, todo mundo foge pro ativo mais seguro, né? E aí as pessoas veem o dólar como ativo mais seguro. Então tem uma demanda muito grande global pelo dólar, né? Como segurança, né? O Bitcoin ainda não é visto como um ativo seguro por grande parte dos gestores de dinheiro. Então, provavelmente o dólar se fortalece versus as outras moedas. O que eu tenho bastante receio, né? Que eu acho que as próximas moedas a irem pro saco, assim, a hiperinflacionarem é o real. Já aconteceu com a Venezuela, aconteceu com a Argentina, Turquia. Cara, o real tá numa das próximas aí já, né? Então, total. talvez o É, o, Brasil tenha um papel importante nessa história da essa hiperbitcoinização do trajetória, né? planeta. É verdade. O que eu fico pensando é que o dólar ele é fundamentalmente diferente das outras moedas fiat, por ele ser a base monetária. Então, por ele ser a principal denominação da maior parte da dívida internacional no mundo. Então, querendo ou não, assim, numa escala de importância e de o que as pessoas querem, né, o que as pessoas vão atrás, um real da vida onde só é negociado dentro do país, não existe dívida internacional denominada em real, vai morrer muito, vai estar muito mais vulnerável do que um dólar da vida, que apesar de ser uma merda, ele ainda tem uma montanha de dívida denominada nela, então as pessoas vão querer dólar para pagar essa dívida. A tendência é essa, né? Se você emite uma dívida em dólar, você vai querer depois receber em dólar para pagar essa dívida. Então existe uma demanda pelo dólar infinitamente maior que pelo real no mundo inteiro. E então é uma moeda fundamentalmente diferente, exatamente por ela ser uma base global, monetária global, e não ser só uma moeda de um país, enfim. É que Comparado esse ao. negócio
de países, cada país ter sua moeda, é um negócio meio idiota, né? Um negócio super ineficiente, né? Sim. E Convenhamos. só funciona nacionalmente, né? Dentro de casa. Porque na hora que você vai para um mercado global, entre países, aí você precisa de uma moeda específica e no caso é o dólar a nossa, né? E, e vai ser interessante, né, as cenas dos próximos capítulos aí, né? Outros países que têm, como aí o Explica falou, né, superávit de energia, né? Tem energia sobrando. Um exemplo perto de casa aqui, o próprio Paraguai, tem metade de Itaipu, e acho que se ligar o Paraguai inteiro não deve dar uma turbina, né? Sim. Tem acho que 9 turbinas, então tem um excedente muito grande, que o dia que eles entenderem isso e começarem a usar isso para minerar Bitcoin também, game changer. Né? Outro que eu acho que vai ser interessante, o Panamá, né, que tem dólar também como moeda. Esses países dolarizados, depois de El Salvador, você começa a ver que é o que mais faz sentido, né? Porque eles não têm o poder de emitir a própria moeda. Então, ele tem menos a perder de adotar o Bitcoin como uma alternativa, né? Igual o El Salvador está fazendo. Total. Então, eu acho que Panamá pode ser um dos próximos. Eu já até imagino uma situação interessante de... Hoje o Panamá cobra em dólar por container que atravessa, né? A travessia ali, acho que, sei lá, acho que uns $10 por container. Se eles começassem a cobrar em Bitcoin, cara, todo mundo que tem container passando pelo canal ali ia ter que dar um jeito de comprar Bitcoin para pagar a taxa de dele. ter Bitcoin no caixa, né? Pro Panamá. Então, é uma jogadinha simples ali que cria uma demanda global, né? Mas pelo capaz Bitcoin, se o Panamá fizer isso, é capaz dos Estados Unidos invadir. Falar que tem bomba É. nuclear lá, que tem terrorista e invade, foda-se. Porque É que já uma dessa estão realmente lá, é game over, né? Os caras já estão lá, né? Os Estados Unidos é muito presente no Panamá. Então é difícil disso sim. acontecer, mas é legal explorar Sim. o cenário. Eu Total. acredito na geopolítica a favor do Bitcoin, muito mais nesse rolo que está acontecendo com a Rússia agora do que com o Panamá. Que os Estados Unidos está querendo ameaçar a Rússia a tirar do sistema de... Swift, né? É Swift. Então, para mim, aí tem um potencial muito grande de, sei lá, cagadas geopolíticas com consequências positivas para o Bitcoin, vamos chamar assim. Porque é isso, o Panamá tá na barriga dos Estados Unidos, assim, sei lá, no quintal. Sei lá, acho que eles não são nem loucos de fazer um negócio desses. Cara, teve um negócio que vocês dois falaram que juntou aqui uma pecinha do quebra-cabeça na minha cabeça, que é o seguinte: para um país fazer um ataque especulativo ao dólar, ele não precisa necessariamente de capital para isso, né? Ele precisa de um excedente energético, um potencial energético, né? Com potencial energético ele já consegue atacar o dólar especulativamente. Sim, ele pega a dívida com outro país, ou ele só precisa ter dinheiro, ou ele imprime o próprio dinheiro se ele tiver a própria moeda. Ele faz o suficiente para montar um equipamento de mineração, seja a parte de minerar Bitcoin, seja a parte de gerar eletricidade. Ele tendo essa energia barata e tendo uma conexão para a internet, ele já consegue capitalizar essa fonte de energia e converter esse fiat em Bitcoin. E ele não precisa na verdade ele não precisa nem imprimir o próprio dinheiro, porque o ataque especulativo é exatamente emitir a dívida em dólar para investir em Bitcoin, né? Então ele imprime dólar na hora que ele emite essa dívida para dar esse ataque, né? Para fazer esse ataque. Tipo, é só o cara ter um potencial energético que ele consegue imprimir uma cacetada de dólar e comprar Bitcoin. Não, e depois de El Salvador fazer isso, os caras estão montando a estrutura toda, né? Vai virar safe haven legal, né? Para Bitfinex rodar essa operação de emitir bonds, né? Securitizar. Então, uma vez que El Salvador vai rodar ali a tecnologia Bitfinex tem, né? Tipo, cara, os caras estão nesse mercado há décadas já, né? Então, quando o El Salvador fizer a deles, para um próximo país fazer, é Ctrl-C, Ctrl-V, assim, fica muito mais simples, tá ligado? Os caras provavelmente vão open source tudo que eles querem que acelere, então vai ficar muito mais fácil, né? O difícil é sempre do 0 a 1, né? Do 1 a N é muito mais fácil. Mas será que os órgãos internacionais aí, incluindo também os Estados Unidos, digo IMF, o próprio a SEC, não vão tentar regular esses bonds? Eles podem dar um meio que eles podem atacar também, né? Tentar foder. Mas é que é fora da jurisdição, né? É fora da jurisdição deles ali, né? No caso de El Salvador. Óbvio que para vender isso nos Estados Unidos, eles teriam que eles têm estar compliant, né? Mas tem muito dinheiro que
tá fora Tem dos razão, é Estados Unidos, verdade. né? Teria que ser um Offshore. dinheiro que vem. Offshore, é isso. Tá certo. E tem muito dinheiro offshore, né? Então, puta que pariu, né? Puta plano. É teoria dos jogos, cara. Toda essa adoção de El Salvador é realmente o start da teoria dos jogos a nível de país, assim. É algo que ninguém achou que ia acontecer agora. Incrível, incrível. Tipo, imagina a Islândia olhando para esse exemplo e sabendo que elas têm muita energia geotermal. É. Não, então, sobre isso, né? Agora que você falou, não sei se é a Islândia ou outro país nórdico desse que tem um puta excedente energético, né? Mantendo nesse assunto, que eu acho que é legal. Historicamente, eles usam alumínio, eles usam a energia para produzir alumínio, que você precisa de muita Sim. energia para produzir alumínio, e aí eles Sim. vendem o alumínio, né, como excedente. Então, é a forma tecnológica que eles usam para transformar a energia, que é algo efêmero, né, em algo durável, né? Então, o Bitcoin faz isso melhor. Capitalizam, né? Capitalizam energia sem precisar diretamente do consumo humano da população, né? Local ali. Então eles monetizam energia. Vende o alumínio depois, né? Ou armazena o alumínio, mas consegue armazenar. E tem acho que o primeiro que falou isso, né, foi o Ross Stevens, pelo menos a primeira vez que eu vi, como o Bitcoin pode ser usado como uma forma de transmitir energia elétrica, de um lugar para o outro, sem depender de cabo elétrico, sem depender de fio, né, sem depender de torre e uma rede toda de distribuição. Você consegue uma ilha que tenha um vulcão no meio do Pacífico. Você consegue usar a energia geotérmica do vulcão para minerar Bitcoin. Você vende, e aí você transfere esse Bitcoin para outro lugar e vende o Bitcoin em um outro lugar do mundo e compra energia, né? Então é uma forma de você mover energia sem precisar de cabo, né? Sem precisar conectar rede elétrica com fio. Então isso tem um baita poder também que as pessoas estão começando a entender agora só. Isso tem naquela entrevista do Jordan Peterson com o Saifedean também, que ficou viral a reação do Jordan Peterson quando ele entende esse conceito, que no fundo, em poucas palavras, a energia virou fungível. Tipo, a energia se tornou teletransportável. Você já consegue transformar ela numa energia monetária e teletransportar ela para qualquer lugar do mundo. No fundo, eu gosto muito da parte ambiental do Bitcoin e isso é realmente a camada base desse pensamento de como o Bitcoin revoluciona o mercado energético, né? O Marty Bent fala disso bastante, o Nick Carter também, e é tudo baseado nesse conceito aí. Eu acho, é um conceito que vai mudar o mundo muito e que poucas pessoas pouco entenderam ainda mesmo. Tipo, seja o flare gas, seja, sei lá, encher o deserto do Saara de painel solar e isso ajudar a trazer energia para a comunidade carente no meio da Namíbia que não tinha luz, sabe? É um negócio que, sei lá, eu sou meio otimista para isso, mas eu acho que vai ajudar a humanidade a sair da escala 0 para a escala 1 de Kardashev, aquela coisa de conseguir usar a energia excedente do planeta Terra, sabe? Por que tem tanta incidência solar e a gente não usa? Porque não vale a pena, não tinha como monetizar isso, e hoje em dia tem, assim, é um negócio que, você pensar, tem dois outros pontos da nossa linha do tempo cronológico como espécie, que a gente teve saltos de uso de energia tão grande, é quando a gente domina o fogo e quando a gente domina os combustíveis fósseis. E ambos causaram mudanças exponenciais no nosso estilo de vida, qualidade de vida, produtividade. Tipo, pensando no que o Bitcoin vai fazer, que o Nick Carter fala muito bem, que é, no fundo, tem muitos lugares do mundo que a energia custa zero porque ela está presa e porque você não consegue acessar. O Bitcoin vai simplesmente aumentar esse nível básico. Então, tudo vai ter um piso que, em vez de zero, a energia vai valer X, mas X maior que zero, então gera um incentivo para toda essa energia ser produzida. E ao produzir mais energia, por exemplo, sei lá, esse é um dos milhões de exemplos que dá para pensar. Por exemplo, água. A crise hídrica é um problema? Por quê? Porque dessalinizar é um negócio caro. Você tendo energia abundante, você consegue produzir placas de grafeno, por exemplo, que filtram
a água do mar sem usar energia no dia a dia, simplesmente na produção dessas placas. Então, assim, tem muitas questões ambientais que as pessoas acham que menos energia fariam a gente resolver elas. E assim, na minha visão, isso é totalmente equivocado, sabe? No fundo, a gente sempre evoluiu como humanidade quando a gente colocou mais energia no problema e desenvolveu novas tecnologias. E o Bitcoin tem muito essa tendência de gerar uma grande escalada em todo o mercado de energia verde e aproveitar toda essa energia que está sobrando no mundo. Sei lá, eu sou bem otimista com essa tese energética do Bitcoin, sinceramente. Eu acho que, sei lá, o Marty Bent fala muito disso, é algo que passa batido em muitas discussões, mas assim, puta, é parte Não, acho da impressionante mesmo. Você consegue transformar energia em dinheiro e depois dinheiro você consegue transformar ou em energia de novo, ou em qualquer outra coisa, né? Você pode transformar num ataque especulativo. Você pode transformar num ataque especulativo, por exemplo. E você armazena essa energia sem ela decair. Tipo, isso que é a maravilha. Tipo, no fundo, você poderia pensar no dinheiro antigo já como uma bateria monetária. Mas essa era uma bateria que não armazenava. Ela é uma bateria que estava vazando, era o cubo de gelo derretendo. Mas, tipo, a partir do momento que o Bitcoin não tem essa inflação, você converte a energia e se armazena e aí você preserva ela. Puta, isso... Sei lá, todo aquele papo do Seyfedin de mudar sua preferência temporal porque você entende que você não está correndo contra o relógio. Tem todo um aspecto aí que realmente muda a nossa psique, assim, muda a gente por dentro, na minha visão. Total, né? Bom, esse é outro assunto ainda, que é o transformar a sua energia, seu tempo de vida e armazenar ele no Bitcoin é uma bateria que não vaza, né? É uma bateria que funciona bem, falando de uma maneira técnica, assim, de engenharia, né? Você consegue... E isso muda a sua vida, né? Porque a hora que você começa a entender a sua nova relação com o seu tempo de vida e com o sacrifício de tempo de vida que você faz, a sua vida muda, né? E não tem perda, né? Essa parte de não ter perda. Eu tava pensando nisso esses dias também. O Bitcoin é o único ativo, acho que no mundo, talvez no universo, né? Não sei, que você consegue saber o teu percentual de ownership, né? Fully diluted. Né? Você sabe que se você tem ali um Bitcoin, é 1 dividido por 21 milhões e vai ser isso para sempre. Não tem qualquer outra coisa, né? Ações de uma empresa, a empresa vai lá e emite mais. Né? Se o preço sobe, vai lá e emite mais. Né? Ouro, o pedaço que você tem de ouro. Se o ouro sobe, o preço do ouro sobe, a galera dá um jeito de minerar naquelas minas mais remotas. Né? Petróleo, vai lá no pré-sal extrair. Então, essa elasticidade, né? Acho que o Bitcoin é o único perfeitamente inelástico, né? Que tem a oferta perfeitamente inelástica. E isso é muito poderoso, esse conceito. Você saber que o pedaço que você tem é um percentual fixo do todo e ninguém, nem governo, ninguém consegue nem confiscar, nem te diluir mais. Né? Acho que essa realização é muito, muito forte. Eu demorei um bom tempo para entender isso, né? Porque é difícil você acreditar que vai ser 21 milhões mesmo para sempre, né? Eu demorei para entender isso. Sim, sim. Mas depois que você entende, você fala, puta, isso aqui é muito, muito, muito importante. Pô, da hora, gente. Tem umas perguntas aqui no... Quer falar, Contango? Não, pode falar. Acho que entra uma pergunta, é bom. Mas se tiver alguma coisa pra falar antes, a gente fala. Cara, não, eu acho que o que eu queria falar aqui acho que a coisa mais importante, né? Eu fui lá no evento de Miami, fui nesse evento de El Salvador, e a parte mais legal é essa interação com outros bitcoiners, né? Eu acho que a gente, como o ser humano, é um ser social, né? E a gente vive em tribos, né? Cara, eu vejo vocês, né? Vejo os bitcoiners como a minha tribo, né? A galera que eu mais me identifico, que eu consigo conversar, eu tenho conversas mais interessantes. O Bitcoin tem essa característica, né? Acho que explica até que bateu bastante nisso, né? De proof of work. Você sabe que, pô, para o cara entender Bitcoin, ele tem que dedicar, um cara esperto tem que dedicar algumas centenas
ou milhares de horas, né? Tipo, Sim. eu acho que eu dediquei algumas milhares de horas. Então, sabe que se o cara entendeu, ele fez o trabalho, né? Ele fez o proof of work ali para estar nesse nível de conversa, assim. Então, eu acho que a convivência com outros Bitcoiners é muito valiosa, é muito proveitosa. Óbvio que é difícil, é ruim, né? Tem toda a questão de OPSEC, né? De segurança e tudo mais. Sim. Mas, cara, em El Salvador foi muito legal conviver com outros Bitcoiners da Argentina, da Noruega, da Inglaterra, né? E todo mundo tem isso em comum, né? Tem um Bitcoin em comum. E se você consegue concordar, né? Se você concorda comigo com relação ao Bitcoin, provavelmente a gente vai ser amigos já. Tipo, todo o resto é meio secundário, né? Tipo, acho que se a Sim. gente está alinhado nisso, a gente está alinhado em praticamente todas as coisas que importam, né? Mas eu acho que o que eu gostaria de fazer, tentar promover um pouco mais, acho que aqui no Brasil a gente tem uma comunidade de Bitcoiners cada vez mais forte, assim, né? Tem uma galera legal, assim, acho que o teu podcast é super legal, a gente vai ouvindo, galera com background diferentes, sempre umas ideias muito boas, assim. Eu acho que a gente tem que começar a tentar se reunir mais, né? Seja de forma digital, mas principalmente presencial. Eu acho que isso é super importante, é legal. A gente tem que dar um jeito de fazer, porque somos nós que temos um papel importante, né, na educação da galera, na evangelização, na promoção, né, disso, especialmente com as pessoas que a gente gosta, né, que a gente quer que se deem bem, né. Então, acho que a gente tem que começar a fazer mais, participar mais, engajar mais, conversar mais, talvez criar mais grupos ali de conversa, né, não sei, seja no WhatsApp, não sei se é muito bom, ou Sessions, Elements, qualquer coisa assim, mas Telegram. Mas acho que é importante a gente começar a construir uma comunidade mais forte no Brasil e cara, tem tudo para dar muito certo aqui nesse país. Boa. Puta, assino embaixo, especialmente pelo coisa que ele sempre, que o Contangorila sempre falava lá em El Salvador, que começo a acreditar que o próximo é o real mesmo, assim, tipo, a lira turca já tá indo embora, já a Argentina, Venezuela, outros países do G20 já foram embora. O real é o próximo ou o segundo da fila, assim, não tem muitas outras moedas que são tão fracas quanto o real e ainda não foram embora nesse grupo de países. Não. Então, assim, sem dúvida, a OPSEC a gente considera importante, ainda mais no Brasil, né? Tipo, é mais difícil a gente fazer esse tipo de racional do que um cara lá na Noruega ou um cara no interior dos Estados Unidos ou do Canadá, muito mais seguro lá. Mas, sem dúvida, a educação é o mais importante, né? E educação a gente consegue fazer, seja anônimo, seja não anônimo, tipo, não compromete tanto o OPSEC, é algo que, sei lá, eu tô há pouco tempo, né? Eu tô há um ano e pouco na bolha e, sinceramente, nesse último ano eu já vi uma evolução, assim, um amadurecimento exponencial, assim, não tinha nada quando eu comecei a estudar mesmo, eu só seguia os pessoal de fora, assim, os gringos, porque não tinha muito conteúdo em português. Não sei se não tinha porque eu não encontrava, porque eu estava fora da bolha e o algoritmo não me jogava Não, nele. mas sempre teve pouco mesmo. Acho que um dos grandes, os maiores produtores de conteúdo nos últimos 2018, 2019 e 2020 foram os bitcoinheiros, assim, de produtor de conteúdo maximalista, né? Eu acho que só tinha eles, assim, de relevante, né? A coisa veio crescendo desse ano, bastante. Então, e hoje em dia já dá para pensar, sei lá, tem você, tem a Madu, tem o Coreia, o pessoal chega e já encontra mais alternativa, sei lá, Bitcoin Pistola, sabe? Já tem muitas outras coisas estruturadas querendo ajudar a pessoa que queira se ajudar. E isso faz uma Boa. puta diferença mesmo. Boa. Não, esse negócio que eu falei, que eu fui lá em Nova York, que era um seminário socrático, o Lucas tá organizando aqui no Brasil, online. Então, isso já é uma iniciativa que eu achei bem legal. Só que é um evento bem técnico, assim. Eles passam pelas últimas atualizações, IPRs e propostas do Bitcoin Core e vão conversando sobre, enfim, sobre cada tópico. E acaba sendo uma conversa altíssimo nível, mas bem complexa, técnica, para uma audiência especializada mesmo, assim. E esse evento tem crescido. Então,
Eu acho que se a gente pensasse em alguma coisa do tipo para uma audiência menos técnica, eu acho que tem caminho também, tem espaço. No fundo, tanto esses seminários socráticos ou mesmo bitcoinheiros são coisas mais para o fundo do funil, né? São mesmo os textos que eu traduzo, eu sempre procuro umas coisas que são mais filosóficas, mais, sabe, a gente tem pouca coisa tanto no meio do funil quanto na parte de cima do funil, talvez. Isso é uma coisa que eu tenho pensado. Eu vi recentemente um dado da Naidiga, eu acho. Não sei se vocês falam Naidiga, a empresa do Ross Stevens, Sim. que 51% das pessoas que começaram no Bitcoin teriam começado esse ano. Um negócio assim, uma pesquisa deles mostrou. 50%, eu acho, uma coisa assim. Então, nesse tamanho. Dá uma preguiça ficar fazendo conteúdo de qual é a melhor hot wallet? Que a gente sabe, porra, pesquisa no Google 10 minutos, acha qualquer uma, acha uma boa, vê o que é importante para você, faz sua pesquisa e vai ser uma resposta individual. Mas isso para o iniciante é um negócio que coloca uma puta barreira de entrada. Então tem vários conteúdos que pra gente que está mais dentro da toca talvez não faça sentido e talvez faça, pensando nesse tipo de, sei lá, ajudar o cara a começar, assim, sabe? Porque, não sei, isso Boa, é uma... vamos consultar o Twitter lá, fazer ou a galera também que tá ouvindo isso, se quiser comentar aí no vídeo do YouTube. Acho que a gente pode colher sugestões aí. Eu acho que esse formato do seminário socrático é bem legal, talvez tenha um tipo de adaptação para conteúdo mais básico. E hoje em dia a gente tem mais tecnologia, tem mais solução para isso, né? O próprio BIPA, né, lá do Luiz, do time todo lá, cara, uma das melhores formas de onboard de novos usuários no Brasil, né? Sim, Antigamente era um negócio muito difícil comprar Bitcoin, né? Hoje já não é mais. Você baixa o app ali rapidinho, questão de minutos, já cria uma conta, já tem Pix integrado, já deposita, já compra. Cara, é cada vez mais fácil fazer, né? Tipo, seguindo a linha dos Estados Unidos, né? Com Square App, lá, Cash App e Strike, é tudo muito fácil, assim, né? Então, acho que cada vez mais a gente vai ter soluções assim. Tem notícias, né, do 99Pay, do mercado pago, começando a adotar, possibilitar, né, que o cliente compre Bitcoin por ali. Eu acho que, especialmente para o ano que vem, é muito mais fácil, vai se tornar muito mais fácil, né, para a galera comprar. A gente tem um papel importante, óbvio, em ajudar as pessoas a focar no Bitcoin e não cair no conto da sereia de outras shitcoins, né, e também armazenar isso por conta própria, né? Essa questão de soberania, de guardar, de carteira, de segurança, né? Graus diferentes de segurança versus conveniência. Então, acho que esses assuntos assim acabam sendo um pouco técnicos, mas a gente pode trabalhar para deixar mais simples, né? Porque, cara, o Jack Mallers ali foi para El Salvador e fez o onboarding de um país inteiro, praticamente, né? Cara, a gente tem um papel aqui importante no Brasil de fazer o onboarding de, sei lá, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, né? Então, o que a gente puder fazer aí para ajudar, acho que a gente tem um papel, né, nesse caminho crítico da hiperbitcoinização, né? Se a gente puder ajudar, cara, contem comigo aí também com isso. Acho que a gente tem esse papel importante. Boa. Uma pergunta aqui, acho que vale vocês responderem pela experiência. O Dominus Tempestas. Quais as chances de alguém ir para lá trabalhar e conseguir ser pago em BTC? Depende do trabalho, eu acho, mas a gente, sei lá, no meu albergue tinha muita gente trabalhando como nômade digital, alguns dentro de empresas bitcoinheiras, e aí recebiam em satoshis. Então acho que... Mas daí é um trabalho que ele pode fazer de qualquer lugar do mundo também, né? Mas aí você pode fazer de lá, porque aí você não precisa nem ter que reconverter, lá você já está direto em Satoshi. Sei. Mas tem alguns sites, até nesse assunto, tem alguns sites ali que agregam Bitcoiner, acho que é bitcoinerjobs.com, Bitcoin Jobs, que são trabalhos em empresas bitcoinárias, bitcoineiras, né, que pagam para as pessoas. Normalmente são trabalhos remotos, né? Hoje
essa parte toda, né, de trabalho remoto tá muito mais comum, assim, então eu acho que a resposta aí seria arranja um trampo que pague em Bitcoin antes, na internet mesmo, e depois vai, assim, né? Porque lá não depois vai pra lá. não é, você não vai achar muitas empresas rodando Sim, software não tem de a Bitcoin economia lá, né? muito, né? Não tem isso, Pulsante. né? É mais uma questão de o que parece ser um safe haven, né? Um lugar seguro para Bitcoiners, teoricamente. É isso que a gente está explorando, tentando conhecer mais. É cedo ainda para dizer, mas o presidente, o país, assim, eles têm feito passos importantes na direção certa, eu acho, né? Então, acho que isso é bastante interessante e a gente tem que ficar de olho, né? Essa cidade do Bitcoin que ele está fazendo lá, sei lá, é meio estranha, não dá para confiar muito. A gente é sempre um pouco Sim, incrédulo no início, assim, desconfiado, né? né? Desconfiado, mas, pô, É. pelo menos está empurrando na direção certa, né? Isso Boa. na verdade é um ponto assim, me surpreendeu como a maioria dos bitcoinheiros da comunidade internacional compraram fácil essa ideia da cidade e tudo mais. Eu acho um pouco até de ingenuidade de pessoa que é do mundo, sei lá, Europa, Estados Unidos e tem uma crença maior na autoridade, assim, no governo. Porque para Sim. mim, puta, eu escutei assim, uma cidade que você quer concentrar todos os bitcoinheiros, puta, isso você está centralizando por excelência, assim, Na sabe? beira de um vulcão. Não. Total. Boa, boa. Bom, o Bruno Nardi aqui perguntou qual é a proporção que vocês viram de comerciantes que só aceitam dólar ou aceitam os dois, dentro em Alzonte e fora de Alzonte. Puta, em Elzonte dá para falar que 80, 90% aceita. E fora eu não vi o suficiente para ter alguma amostragem, sinceramente. Lá na conferência do lado aceitava, mas não sei Sim, dizer. saquei. E tem aquele The Dollar Store, né? Que é comum nos Estados Unidos, The Dollar Store. E a The Dollar Store aceitava Bitcoin, né? Da hora. Tem alguns lugares, assim, bastante comum, assim, e essas redes maiores, os caras começaram a se adequar. E até outro ponto que é interessante, né? Porque se os caras conseguiram adaptar rápido para o McDonald's receber em Bitcoin em El Salvador, cara, muito provavelmente eles conseguem usar o mesmo aprendizado ali para todos os outros McDonald's do mundo inteiro aceitarem também. Então, tipo, se funciona em um McDonald's, vai funcionar em todos os outros McDonald's no resto do mundo também. Sim, Então, exato. tem um monte desses gatilhos assim que são curiosos, né? Com o primeiro país, né? O outro estudo, né, que eu não tenho a resposta ainda, mas eu queria entender mais, é se Bitcoin sendo a moeda oficial em El Salvador, se ela já pode ser considerada moeda estrangeira, né, ou reserva estrangeira na contabilidade de empresas. Então, talvez tenham tratativas diferentes, porque agora é a moeda oficial de um país signatário do FMI e Banco Mundial, né? Então, isso abre algumas brechas aí. Talvez os caras tenham que mudar o código, né? As regras deles lá, porque devem ter aberto algumas brechas. É verdade, verdade. É engraçado isso mesmo, né? Capaz de ter alguma retaliação desses órgãos aí, né? A hora que eles perceberem isso, não sei. Outra pergunta aqui do Bora Bora. Ele perguntou sobre o setor imobiliário lá. Vocês viram algum anúncio de casa vendendo por Bitcoin ou de gente comprando casa com Bitcoin, alguma coisa assim? Não, eu vi que tem um pessoal de fora que já comprou casa por lá, mas, puta, eu gosto do Bitcoin pela opcionalidade que ele me dá. Então eu nem cogitei, assim, olhar e comprar alguma coisa. Sei. Mas existe esse movimento, sei lá, tem algumas casas que já Vocês são... vocês viram Bitcoiners falando sobre isso? Comprar casa lá, alguma coisa assim? Eu vi. Tinha um movimento, tinha uma galerinha ali que estava procurando imóveis ali ao redor. A área toda de Alzonte ali, ela ainda é muito pouco desenvolvida, assim, tem pouca... A praia toda ali, cara, uma praia top, mato, a região toda. E eu acho que daqui a pouco vai ter bem mais construção ali, né? Vai ter bem mais gente construindo, fazendo coisa ali. Tem alguns projetos imobiliários ali que já estão começando a fazer, financiados com Bitcoin, inclusive.
acho que em Alzonte também começou um projeto que é um Bitcoin Backed Mortgage também, é meio que uma hipoteca com Bitcoin. Então começam a surgir um pacotamento assim, né, interessante. Tinha uma galera que eu vi que deu uma olhada em casas, assim, tem terrenos, casas, e bastante gente, eu vi bastante gente olhando isso até, assim, e muitos deles pretendem usar aquele crédito com garantia de Bitcoin para ter capital para comprar o imóvel, né, e depois conseguir refinanciar ou fazer alguma coisa nesse sentido, assim. Então, na linha ali do que o Explica ali falou, né, cara, você não precisa vender o Bitcoin para comprar um terreno, comprar um imóvel lá, né? Você consegue usar o Bitcoin como garantia para alavancar, ter acesso a dólar, ou dólar no caso, para fazer compra ali. Sim. Então tem muita coisa que dá para fazer ainda. Eu vi gente olhando isso, teve gente, rolaram alguns tours assim de corretores mostrando alguns imóveis à venda. Então tá tendo esse movimento sim. Boa, interessante. Pô, legal. O Bit Rasta perguntou como que vocês sentiram a galera mais pobre em relação ao Bitcoin. Então, eu acho que vocês falaram um pouco disso, né? Em Alzonte parece que a galera tem gente até fazendo hold de Bitcoin. Mas em geral a população carente na capital, assim, vocês acham que é mais dólar mesmo, né? Puta, eu diria que assim, na pergunta dele, como sente as pessoas, eu diria que o principal é que sinto com mais esperança mesmo. Parece clichê, mas não é. Lembro um dia que estava com o Tangorila e com um argentino fazendo uma trilha lá perto de um vulcão e a gente conversando de Bitcoin e tudo mais. Do nada um moleque, sei lá, de 13 ou 14 anos, meio gordinho, corre assim, aperta o passo para chegar até a gente e fala: "Ai, vocês gostam de Bitcoin?" Eu minero Bitcoin, estou minerando. Na verdade, ele minera cripto para vender por Bitcoin. Sei. Mas, tipo, há uma geração ou há 3 anos atrás, isso não existiria. Ele não teria Claro, né? alternativa. Ele ou ia para fora ou ia entrar numa gangue. Então, assim, isso é verdade para esse moleque, que é um caso específico, mas todos os moleques de 15 anos, 10 anos, lá em Elzonte, ou na periferia, ou em qualquer lugar, hoje em dia tem isso, assim. Pelo menos os jovens que eu conversei em Elzonte, dava para ver que eles, sei lá, é esperança Entendi. mesmo, sabe? O Ver pessoal um caminho. jovem consegue ver que aquilo é um caminho que traz um otimismo, né? Puta, eu acho que o fato de tanto gringo otimista vir e, tipo, sabe, eu acho que o fato de estar atraindo tanto Bitcoiner tá mostrando para eles muito mais na prática como sim, sabe? Eu, tipo, Que legal, que pelo bacana. menos eu senti isso, que muitas pessoas que estavam acreditando, mas meio incrédulas, começaram a acreditar mesmo a partir do momento que os Bitcoiners começaram a ir, assim. Legal. O pessoal vê um monte de gringo indo pra lá com o olho brilhando e começa a entender que tem alguma coisa aí, né? E uma galera gente boa, né? Sim. Bitcoinheiro em geral são gente boa, então você pô, acho que tem essa característica, né? Eu me lembro que quando eu comecei a entrar no Bitcoin, as pessoas que já estavam no Bitcoin há mais tempo, você vê um senso, igual o Explica ele falou, né? Mais zen, o cara tipo, atingiu o nirvana dele, já não tá mais preocupado com coisas mundanas, assim, que o Bitcoin já resolveu Sim. grande parte dos problemas da vida dele. Então, acho que as pessoas veem isso, né, em bitcoinheiros mais antigos, né, e dá uma vontade de ser igual o cara, né. É. Quando eu tava voltando no avião, né, eu peguei um voo pro Panamá, e aí tinha um cara, um dos italianos, né, que eu tinha encontrado no rolê lá, tava sentado do meu lado, então tava trocando uma ideia ali, e o cara falou que, esse cara que entrou no Bitcoin lá nos $80, e ele mora nas Bahamas agora, porque ele fala que a cultura das Bahamas é legal, tem uma cultura pirata, assim, então ele gosta da cultura pirata de Bahamas. E aí ele comprou uns veleiros, bota os veleiros para alugar e ele usa os veleiros para minerar Fiat para pagar as contas dele. Assim, né? Então, um lifestyle bastante desejado, eu acho. Né? Então, interessante conhecer essas pessoas. Né? O cara é um maximalista de Bitcoin. Você vê a descrição dele é maximalista do Bitcoin e libertário, né? Morando na capital pirata, all-in no Bitcoin. Então tem umas figuras interessantes que você vai conhecendo e é diferente do talvez, né,
do milionário, bilionário Fiat, né? Que, sei lá, no mundo Fiat você está sempre querendo mais e mais e mais, né? Sei lá, você chega em 1 milhão, você quer 10 milhões, e 10 milhões quer 100 milhões, 100 milhões quer 1 bilhão. Você tem um monte de marco arbitrário, assim, de nunca tá bom, assim. E é diferente nos Bitcoiners, né? Conversei com um cara também, bem gente boa ali. Ele era cameraman do Max Kaiser, né? E ele tava falando, cara, eu tô feliz já com os bitcoins que eu tenho. Eu não tenho muito bitcoin, mas eu acho que eu tenho o suficiente para minha vida. Talvez o cara já totalmente comprado na ideia, ele já tá bem, assim, já tá confortável de que, porra, daqui a alguns anos ele vai estar numa posição muito mais confortável, assim. Ele já entendeu isso, entendeu profundamente, e não adianta ficar muito correndo na esteira ali, né, sem sair do lugar, né? Muito mais escolher o lifestyle que quiser, que o Bitcoin dá essa liberdade. Boa, sensacional. A Iana perguntou sobre a segurança. Ela falou questão dos sequestradores, como é que é isso. Isso que vocês falaram um pouco já também, né? Se vocês quiserem só finalizar o assunto. Vocês acharam meio parecido com segurança no Brasil um pouco, né? Eu me senti mais seguro lá do que em São Paulo, mas é isso, eu não fiquei tanto tempo na cidade lá pra ter uma comparação justa, mas, puta, se você se cria em São Paulo, se você se cria no Rio de Janeiro, geralmente, sei lá, pensa que você vai ver uma notícia de El Salvador da semana. O que vai dar clique pra mídia? Não vai ser falar que, sei lá, teve uma feira e sei lá quem comprou melancia, sabe? Vai ser a coisa que teve uma chacina, teve terrorismo, sei lá o que, mas puta, é isso, a gente viu muito armamento pesado na mão da polícia e do exército, e fora isso nada, assim, tipo, tranquilidade. Pelo menos na Bitcoin Beach, 100% tranquilo. Boa. Vocês querem deixar aí as mídias, os sites, Twitter? Contangorila pode começar. O meu é fácil, Contangorila ali no Twitter. E, de volta, só queria finalizar com essa. Tipo, a gente, como bitcoinheiros aqui no Brasil, a gente tem que se reunir mais, se juntar mais. O mundo atual, ele, cara, clown world, né? Porra, mundo de palhaços, um monte de coisa louca acontecendo. E muitas vezes a gente se sente fragmentado, né? Sente que, porra, incompreendido, pô, ninguém tá comigo nessa, assim, né? E ali em El Zonte, em Miami antes também, cara, você vê que, pô, os bitcoiners estão contigo, né? As pessoas, a gente existe, a gente tá aqui, tem bastante da gente, né? Só que a gente precisa se encontrar, precisa achar, precisa conversar mais, se ajudar mais, assim, e assim a gente consegue construir, criar coisas maiores, causar um impacto maior, assim. Eu acho que pelo menos um propósito meu aí pro ano que vem é estar mais presente aí, ajudar mais, envolver mais, deslocar. E, cara, acho que de volta, vocês são a minha tribo. Boa, boa. O Explica me falou uma analogia uma vez, como que é, que quando você chegou no centro do buraco negro que é o Bitcoin, é quando você percebe que a adoção depende de você, né? Puta, 100%. E, cara, é isso, a gente tem uma responsabilidade, querendo ou não, se a gente realmente acredita que a gente já entendeu isso muito mais que a maioria das pessoas é exposta a muito ruído. E a gente tem que ser o responsável por ajudar a gerar o sinal também, né? Tipo, e eu concordo muito com o Contangorila nessa sensação de responsabilidade e de... Sei lá, no fundo a gente é privilegiado de já estar aqui, de já ter as informações que a gente teve ter entrado quando a gente entrou. Qualquer pessoa que entra agora tá precisando de alguém para, no fundo, não é pegar na mão, porque isso é contra como a gente acredita, mas gerar sinal em vez de gerar ruído, né? Tem tanto ruído sendo gerado constantemente, tem tanto, sei lá, o mercado Bitcoin inaugura 10 shitcoins por semana na plataforma deles, eles escolheram ser a Binance esses tempos, tá ligado? A gente
sei lá, no fundo a gente é a minoria intransigente mesmo, sabe? Se não for a gente fazendo esse papel, ninguém vai fazer. E esse papel que mantém os nossos ideais puros e que, no fundo, faz a gravidade ser tão pesada e atrair tanto talento, né? No fundo, sei lá, uma coisa que eu acho que é comum a todos nós bitcoinheiros é essa questão da verdade, assim, de buscar uma verdade e não se importar se ela te ofende ou não, se ela é bonita ou não. Tipo, eu acho ela linda, mas mesmo se não fosse, não é minha opinião que conta. Eu que tenho que aceitar uma coisa do jeito que ela é. Eu não vou mudar ela de acordo com a minha opinião. E isso é muito legal, só que a maioria das pessoas não está acostumada a isso. Então, geram uns atritos que faz sentido a gente tentar ajudar, porque no fundo é a mensagem daquele texto que eu estava falando do Svetsky, que a gente não vai conseguir acordar todos, mas se a gente acordar as pessoas que deveriam ser acordadas, já é uma vitória. E a gente tem essa função de tentar ajudar essas pessoas. Boa, perfeito. Valeu. Explica, você já esqueci de deixar seu site, sua página. Sei lá, eu acho que é só a pessoa. Eu acho que eu sou meio boomer e eu não sei se fui eu que fiz isso, mas acho que fui eu que fiz isso. Eu criei o @Bitcoin Explica porque eu tentei criar o Explica Bitcoin e eu estava num lugar com pouco sinal, eu não consegui salvar a senha, eu não consigo recuperar. Então é @Bitcoin Explica, mas na verdade é o projeto explicabitcoin.com.br. No fundo, sei lá, idealmente é um negócio que cresce assim e que não sou só eu, assim, mas no momento sou eu que estou tocando porque, sei lá, só porque é a configuração atual. No fundo, tava até pensando esses dias, vocês conhecem o Visão Libertária, aquele canal brasileiro? Sei. Eu descobri hoje, vendo uma podcast do Bruno Perrini, que eles têm um puta esquema distribuído de produção de conteúdo e tudo mais, e tenho pensado se isso faz sentido, entender uma forma de distribuir essa geração de conteúdo para mais plebe ajudar e justamente ampliar a mensagem, ampliar a geração de sinal e não de ruído. Então, sei lá, explicabitcoin.com.br e, sei lá, tentar amplificar o máximo possível a palavra de Satoshi. Show, perfeito. Valeu, gente, obrigado aí pelo tempo de vocês. Outro episódio aqui que a gente gravou. Quase 1h45 de episódio. O pessoal vai gostar. Cara, um prazer aí. Obrigado pelo convite novamente aí. Obrigado pelo podcast também, né, que estão fazendo aí. Acho que muita gente tem sido de valor para muita gente. Muita gente tem comentado comigo que traz bastante valor aí. Então, continue o grande trabalho aí. Obrigado pelo convite. Nossa, sem dúvida. É o que eu sempre indico para todas as pessoas como material de estudo inicial, assim, tipo, você quer entender como as pessoas mais ou menos pensam, como são, sabe, como são as coisas macros da tese, escuta esse podcast que são várias pessoas diferentes apresentando pontos de vista diferentes. Tipo, concordo totalmente com o Contangorila que, é o podcast nacional que tem nível de podcast internacional, assim, de Tales from the Crypt ou do Preston Pysh, esses, sabe, que você coloca, a pessoa ouve 5 capítulos, vê 5 coisas diferentes e tá quase orando pilada, assim, porque vê a heterogeneidade de coisas interessantes que fazem sentido para ela. Show, valeu, fico até envergonhado com tantos elogios. Obrigado, hein, gente. Abraço. Falou. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando.